Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Estou aqui nos estúdios do Canal Rural Mato Grosso conversando com Guilherme Nolasco, que é o presidente da UNEM, União Nacional de Etanol de Milho, uma entidade que realmente representa o etanol de milho, não só de milho, de cereais do Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Glauber. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouco desse setor, dessa economia circular toda que gera a cadeia de etanol de milho. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre o etanol, né, a importância disso. Hoje, por exemplo, o etanol, é lógico que ele começou basicamente aqui no Mato Grosso, né, primeiro com as usinas Flex, né, que são as usinas que eram de cana, e depois começaram também a usar o milho por um período de 90 dias, e depois veio na FS, Impasa e assim por diante, fez essa pujança toda. Como é que está a nível de Brasil isso? O etanol saiu do Mato Grosso, está onde? Quais outros estados? Então, o Mato Grosso continua, é claro, sendo aí o carro-chefe, né, com 70% da produção nacional, com 11 usinas em operação. Aí você vem em seguida, Mato Grosso do Sul, com apenas uma usina, se coloca já em uma grande operação, se coloca o segundo maior estado produtor, devendo inaugurar a sua segunda operação até aí agosto, setembro. Aí você tem Goiás, né, muito mais característico do parque. Mato Grosso do Sul é Impasa. É Impasa, e a Neomile deve inaugurar aí até agosto. O que é Neomile? Neomile é o grupo Cerradinho, são Cerradinho. Produtores de açúcar e de álcool de cana-de-açúcar, que entraram numa usina Flex em Goiás e agora vão inaugurar a primeira operação de dedicação exclusiva ao etanol de milho em Mato Grosso do Sul. Maracaju. Maracaju. Tem um novo projeto da Impasa para Cidrolândia. Ah, é? Né? E essa semana eu estarei lá com o governo e com empresários, justamente fomentando mais esse setor. E depois você tem Goiás, uma característica de usinas de cana que se tornaram flex. Né? Você tem 5, 6 usinas flex produzindo em terceiro lugar. Mas o setor vai se alastrando. Né? Nós já temos uma pequena operação em Alagoas. E Goiás? Porque Goiás é um estado forte também de milho. Como é que está, por exemplo, Rio Verde, ali, aquela região toda ali? Você tem alguns projetos. Nós não tivemos ainda um grande projeto de produção exclusiva de etanol de milho. É mais o parque industrial de cana que se transforma em usinas flex. Porque eu lembro que quando a gente começou lá em Campos de Julho, lá no Alzimate, teve até um pessoal lá acho que até Cairo, o nome do rapaz, que era lá de Goiás, que veio, né, no caso, acompanhar e tal, e depois parece que eles iam montar lá alguma coisa. Depois não acompanhei mais. Né? Tem uma operação que iniciou agora em fevereiro em Goiás muito interessante, né? A usina São Martinho, uma tradicional operação de cana-de-açúcar, um grupo econômico forte. Ela conseguiu construir um projeto que full flex, ou seja, ela vai produzir etanol de cana na safra e milho o ano todo. E o bagaço de cana fez um balanço energético que ela consegue tocar as duas usinas o ano inteiro. Então ele não tem dependência de cavaco de madeira externo, apenas com o bagaço de cana ele conseguiu fazer um balanço de geração de vapor e energia para tocar as duas operações. A Coprodia, que não era um projeto assim também, que ele tinha... Ele montar uma usina, no final rodou aquela usina da Coprodia, que era exclusiva, que eles tinham, no caso, iam montar uma exclusiva, né, do lado, aproveitando essa mesma coisa. Foi montado, mas ainda não se deu operação. Está pronta essa, chama Etamil, né, lá do grupo da Coprodia, mas ainda você não tem a operação iniciada. Entendi. Me fala uma coisa, vamos para um assunto que eu acho que é muito importante, né? Que quando a gente começou com essa história toda de etanol de milho, né? Então, para começar, o milho não valia nada, né? Então, era muito interessante. Então, você estava exportando até, era mais caro. De cada 3 sacas de milho que você mandava para o porto, 2 sacas era só para pagar frete, era um desperdício, né? Você tinha que tirar daqui, porque você vai fazer o que com aquele milho? Então, isso é importante. Hoje o milho passou a ser, realmente ter uma importância muito grande,
a começar com valor, a gente saiu de 11, 12 reais a saca para, né, 70 quase. Claro que agora já recuou isso, estava fora um pouco da realidade. Mas como é que está hoje essa questão, por exemplo, de viabilidade? É viável? Porque a gente sempre perguntava, era muito viável, era viável até 30 reais, 40 reais, 50 reais. É claro que isso é uma coisa muito de indústria, né, da empresa, particularmente da empresa. Mas, de uma certa forma, é viável? É importante, né? O combustível é sempre importante ele ter competitividade, o biocombustível perante o combustível fóssil, a gasolina, né? O etanol passou um período, né, último semestre de 2022, com um pouco de dificuldade, a hora que desonerou os dois combustíveis, ele perdeu um pouco da competitividade, o governo teve até que fazer um aporte, um prêmio aos estados para que repassasse as usinas. Mas ele passa agora, com a reoneração dos combustíveis, a ganhar competitividade e um mix, né, de venda no ciclo Otto, ou seja, nos motores a combustão entre gasolina e etanol. Eu acho que essa valorização do milho, ela causou um efeito muito positivo dentro do setor. Nós fomos obrigados a ganhar eficiência, né? Primeiro, eficiência produtiva, processos produtivos, que a gente sai lá em 2015 de 380 litros de etanol de milho por tonelada de milho, e hoje estamos na faixa de 435, 440, em alguns casos até passando um pouco disso. Você tem uma eficiência de mais de 20%. Você vê que loucura, né? É muito. Sobre a efetiva produção de combustível a partir da mesma tonelada de milho, isso é muito importante. Né? E os farelos de milho, o DDGS, ele também acompanhou o preço do milho. Então ele trouxe, ele passa a fazer um seguro natural desta operação. É lógico que ele representa aí 20, 25% apenas do negócio, mas ele também se valoriza como milho. Ou seja, toda vez que o milho sobe demais, ou a soja sobe demais também, o farelo acaba acompanhando e aí dá uma amortizada nessa história toda. Com certeza, com certeza. E por fim, né, as grandes estratégias de compra antecipada são muito importantes, né? Ela acaba pagando um pouco menos nesses contratos antecipados, mas também traz ao agricultor a possibilidade dele comprar seu adubo, a sua semente, o seu herbicida antecipado e não precisar fazer operação de barter no mercado ou captar recurso caro no mercado. E acaba, né, o agricultor redia seu custo de produção, vendendo pelo menos parte da sua produção antecipada. A indústria de etanol de milho se posiciona, né, para poder sair do risco da volatilidade do mercado spot. Né? A eficiência produtiva amortizou um pouco disso e o DDGS, o DDG, faz um papel sempre importante nessa conta. E aí a gente tem ainda a cogeração de energia, né, que todas essas usinas produzem energia para a produção do etanol e cogeram para o sistema nacional. Então, na hora que você coloca essas cestas de receitas dentro do negócio, você consegue equalizar um pouco mais toda essa volatilidade do mercado do milho. Isso é muito positivo, né? Eu vi que com essa mudança de governo, né, no começo do ano, muitas empresas estavam muito preocupadas, todas elas. Agora, passando aí os 100 dias aí, já deu para, como dizer assim, para ficar mais tranquilo e realmente as empresas voltarem a investir? Eu acredito que sim, né? Toda mudança de governo gera uma instabilidade, né? Todo processo eleitoral e depois uma transição de governo gera uma instabilidade. Mas a gente vê aí, de janeiro para cá, nós tivemos a reoneração do etanol importado, que estava zerado, e você tem uma reoneração do produto importado, você tem uma reoneração parcial de tributos sobre a gasolina, o que traz uma competitividade ao etanol, e você tem uma pauta muito forte dentro do governo de economia sustentável, de baixo carbono, de economia verde. Você vê isso dentro do Minas de Energia, na agricultura, na PEX, nas relações internacionais. É importante que a gente transforme, ajude o governo a transformar esse desejo, essa pauta positiva. Ele só fala em verde, né? Verde. Num plano de Estado, né? Então a gente precisa sim, estamos se aproximando justamente para ver se a gente consegue,
né, estimular o governo a fazer um grande plano de transição energética nesse país e que tenha o etanol, o biometano, a energia eólica, fotovoltaica, nesta pauta principal, de toda essa vocação, esse potencial que o Brasil tem de produzir energia limpa e verde. Isso é interessante, né? Eu acho que com essa questão da taxação da gasolina e não do etanol, o governo deu um sinal, né? Pode não ser aquilo que queria, mas deu um sinal. Né? É o início de um caminho, né? Guilherme, isso é interessante. Hoje, por exemplo, estou muito feliz que você vai abastecer, por exemplo, em Cuiabá, você abastece aí já com 65%, né, no caso do preço, em relação à gasolina. Está muito viável. Quem abastece combustível com gasolina aqui em Cuiabá não está fazendo conta. Nós vamos para o intervalo e você não saia daí. Já voltamos. De volta direto ao ponto, conversando com Guilherme Nolasco, que é o presidente da UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, que nos fala aqui sobre a importância do etanol de milho, que realmente foi uma revolução. É importante lembrar, né, Guilherme, que nos Estados Unidos, né, você tem mais de 200 milhões de toneladas, ou seja, se a gente pegar tudo que o Brasil vai produzir esse ano, eles vão pegar tudo que o Brasil produz e mais 50%, ou quase o dobro, e transforma tudo isso em etanol. Então, é o maior produtor de etanol de milho dos Estados Unidos. Né? Então, isso é importante. O Brasil hoje, quais são os números do Brasil com relação a isso? Que começou antes, era 200 mil toneladas, 300 mil toneladas, 1 milhão de toneladas. Nós estamos em quanto hoje? Esse ano nós vamos aí alcançar 13 milhões de toneladas de milho processado em etanol de milho, que deve dar aí uma produção de 6 bilhões de litros, já perfazendo aí 20% da produção total nacional de etanol de milho mais cana. A gente deve atingir aí 20% com esses 6 bilhões de litros, né, com uma posição estratégica muito importante para o abastecimento do país, né, porque você tem um etanol de milho, de cana que se produz de abril a novembro. Aí você tinha um período de entre safra da cana de dezembro a março, que o mercado ficava à mercê dos estoques. Quem tinha, né, quem tinha bala para guardar etanol no tanque, esperar o preço subir para vender. E o etanol de milho produz o ano inteiro, né, não tem capacidade de estocagem, porque é um fluxo contínuo de produção, dado pela capacidade de armazenamento do milho. Você armazena milho, não etanol. E acabou regulando este mercado. Você não tem uma diferença sazonal de preço em relação safra entre safra mais. E eu posso ir até um pouco além. O ano passado nós tivemos uma quebra da produção de cana-de-açúcar e quem segurou o mercado na entre safra foi o etanol de milho. Corríamos até o risco, se não fosse o etanol de milho, de perder essa mistura de 27% de etanol anido na gasolina. Então ele se tornou aí um super parceiro da cana-de-açúcar de forma estratégica. O preço do mercado do açúcar internacional está muito bom, dá o luxo às usinas que podem produzir mais açúcar, produz mais açúcar e o etanol de milho garante o abastecimento do mercado. Então, acho que foi um casamento aí de sinergia muito importante para um país que já tinha um pró-álcool, já tinha uma estrutura de abastecimento estabelecida. Fizemos esse mês aí 20 anos do carro flex, né? País do 80%, 85% da frota brasileira é de carro flex, em lugar nenhum do mundo tem isso, né? Então você pode sair daqui, ir para Pernambuco, ir para o Rio Grande do Sul, abastecendo o seu veículo de um combustível limpo e verde e com autonomia para chegar onde você quiser. Isso é importante. Né? E eu queria agora conversar com você sobre uma questão até, geralmente gera polêmica, né? Que é a questão do milho. Então todo mundo pensa no milho, pensa, poxa, tem as galinhas, né? Tem o porquinho, tem o milho verde, e o pessoal na praia estava reclamando, porque disse que não vai conseguir comer mais milho verde por causa do etanol de milho, né? Então estão usando lá, então só estão mandando o sabugo para eles, mas nem os sabugos estão recolhendo o sabugo, né? Brincadeiras à parte, Guilherme, então eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque uma das coisas que a gente sempre a gente vê, né? Muitas vezes até os deputados desavisados, né? Mesmo meio sensacionalistas até, que não conhecem o número, né? Falo que, por exemplo, no caso a gente vai, por exemplo, produzir etanol de milho no Brasil, vai atrapalhar a exportação, né? Como se a exportação fosse prioritária em relação a você produzir, agregar valor aqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que as pessoas precisam entender um pouco mais da importância desse etanol.
Esse tema é muito bom, uma pergunta, né? Você vê uma produção aí estimada de 127 milhões, 126 milhões de toneladas de milho esse ano no Brasil. O etanol de milho vai aí consumir 13, 14 milhões de toneladas. 10%. E a gente ainda vai exportar aí 53, 54 milhões de toneladas, né? No ano passado, o Brasil exportou 38 milhões de toneladas e vai exportar 53. Então você vê o crescente volume de grãos exportáveis, né? Então ninguém pode culpar o etanol de milho por falta de produto. E o que é interessante, Guilherme, também, é que, por exemplo, quando você está exportando 30% do milho, você está exportando praticamente. E você está transformando em etanol 10%. Só que esses 10% que você transforma em etanol gera mais receita que os 30% que você exporta. Então, isso que as pessoas têm que entender. Vou fazer uma conta de padaria para você. 14 milhões de toneladas de milho a preço centro-oeste, você vai apurar aí em torno de 16 bilhões de reais na exportação. A gente pega esses 14 milhões de toneladas e processa em álcool, em DDG, óleo e energia. A gente transforma 16 bilhões em 26 bilhões. Então, você agrega 10 bilhões de reais à produção, gerando empregos, impostos, estadual, isso conta federal, direta, né? Conta direta. Sem falar em direta, que é você pegar esse DDG e transformar em carne. Né? Não, você pegar o DDG, transformar em carne, você pegar a energia elétrica cogerada, você pegar as florestas de eucalipto plantadas, você pegar a economia indireta de bens, serviços, transporte rodoviário, ferroviário, essa conta chega a 75 bilhões. Então você tira 16 bilhões de reais da exportação e vai a 75 bilhões de reais transformados em agregação de valor por essa cadeia. Até brincava esses dias com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, falei, vocês estão preocupados com o imposto sobre o combustível? Pode zerar o imposto, porque a economia gerada de impostos, empregos e renda sobre os excedentes exportáveis é muito maior do que qualquer tributação que se coloque por litro de combustível. Isso é interessante, porque eu lembro que sempre se discutia, né, essa questão, todo mundo que se falava, tem que agregar valor, né, a gente precisa transformar, tem que achar um jeito de transformar. Agora que achou um jeito de transformar, aí tem gente que começa a criticar, né, aí fala, mas podia exportar. E aí outros também começam a falar assim, poxa, que o etanol vai prejudicar o consumo interno, que também não é a realidade, porque você tem 10% só, né, sobrando 90%. Então, não tem lógica nenhuma, né, Guilherme, essa desculpa, né? E mesmo que fosse 30%, porque se a gente, por exemplo, se o Brasil não tivesse que exportar nenhum grão, tivesse o consumo interno e transformasse todo o milho em carne ou em etanol, seria o céu e não o contrário, né? Acho que essa é importante, essa visão. Eu acho que assim, né? Eu acho que o mais importante nesse processo, Glauber, né, é que o produtor ganhou renda. E aí o produtor ganhou renda, ele conseguiu comprar plantadeira, trator, pulverizador, e ele consegue aproveitar ao máximo aquela janela de plantio de 25, 30 dias que ele tem da segunda safra, e essa produção de milho segunda safra cresceu de 4 milhões de hectares em 2017 e deve ir para 7 milhões agora essa safra. Então você tem um crescimento de mais de 50% da área de plantio de segunda safra, sem avançar sobre novas áreas de exploração, de florestas, porque ele ganhou renda, né? E ele ganhou renda, ele está produzindo mais milho, ele está fornecendo, a indústria está crescendo porque tem mais oferta de milho e as cadeias dependentes de milho, proteína animal e outras cadeias, elas precisam se adaptar a um novo mecanismo do mercado. Não é questão do volume, é questão de armazenamento, compras antecipadas. E o governo precisa ajudar essas cadeias a se estruturarem para não depender mais do mercado spot, né? As pequenas cadeias estavam acostumadas do milho de 9, 10, 12 reais, onde o colono não tinha onde armazenar e comprar da mão para a boca, como diz lá na roça, né? E isso não existe e não vai existir mais, né? Então é preciso que todas as cadeias que dependem do milho sejam eficientes, porque como disse você, subiu o preço do milho, a própria usina
teve que ser mais eficiente, sair de 320, 330 litros por tonelada para 430. Né? E aí, então, é a mesma coisa. Então, você, seja na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura, no confinamento, seja onde for, né, você precisa ser mais eficiente. Eu acho que o mundo precisa de mais eficiência e não, né, dar desculpa de você tampar a sua ineficiência, a sua incapacidade, realmente comprando alimentos baratos, né, ou seja, produtos baratos, que também vão quebrar o produtor, porque milho também a R$30 hoje já quebra o produtor. Eu acho que o nosso eterno ministro Augusto Palinelli tinha razão, né? A gente precisa aí, estamos prontos para produzir 200 milhões de toneladas de milho no país. Eu acho que essa causa aí é de todos nós, do suíno, das aves, do bovino, do etanol de milho, dos trades que exportam, né? Então a gente tem muito potencial de crescer essa produção, verticalizar, agregar valor, atender as cadeias dependentes de milho para proteína e ainda exportar, né, cumprir o papel aí de alimentar o mundo. Muita coisa tem para ser feito e, na verdade, nós estamos todos no mesmo barco e precisamos aí unir esforços para que a gente produza 200, 250, 300 milhões de toneladas de milho. Guilherme, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, Glauber. Mais uma vez estar com você aqui é um grande prazer. Prazer é meu. Tá aí. Muito obrigado aí pela sua participação, sua companhia aqui no Canal Rural. Eu aguardo você sempre aqui. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.